dia com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias. Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores mais uma vez. Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. E fala, rapaziadinha do Serra Tricolor, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a esse vídeo mais que especial, porque estamos classificados para as quartas de finais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2026. Pra quem tava secando, ó, não teve jeito, é o Flusão, não tem jeito, é o gigante, é o colossal Fluminense. Rapaziada, esse é o pós-jogo, não fiz ontem porque eu tava vendo o jogo em outro lugar, na sede da Yang, aqui em Petrópolis. Espero que vocês compreendam que eu cheguei tarde, tava comemorando e é aquilo. Então, rapaziada, eu vou falar um pouco do jogo que eu vi ontem, hoje. E vou analisar um pouco uns pontos pra mim que foi essencial nessa partida. Rapaziada, o Fluminense não começou bem. O time começou nervoso. Alguns jogadores muito nervosos, como Hércules, Canóbio. Até o Hulk, nervoso também. Não fez uma boa partida, mas estava muito nervoso também, muito pilhado. Mas vou dar destaque pro Canóbio, porque a gente já sabe o que aconteceu. Rapaziada, o Fluminense começando mal, Hércules errando muito passe bobo, perdendo muito tempo de bola. Acho que entrou pilhado, mas sim, foi um dos piores jogadores do primeiro tempo pra mim, foi o Hércules. Tava até falando pra uns amigos meus lá na hora do jogo que o Hércules tava precisando ser substituído pra gente caso não perdesse a classificação. Mas é aquele negócio, rapaziada, foi para um 0 a 0 no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito com o juiz já muito sendo tendencioso desde o início. O cartão sendo muito imparcial na hora dos cartões amarelos. E, rapaziada, é aquilo. Se não for difícil, não é o Fluminense, né? Então o Fluminense levando muito cartão amarelo, o Canóbio levando um cartão amarelo pra mim, esse primeiro, muito injusto. Muito injusto, porque os dois foram no carrinho, os dois foram da mesma forma, buscar a bola. Ninguém foi maldoso, nem ele, nem o jogador da Argentina, e nem o Canóbio foi na maldade. Os dois foi dividir a bola e acabou se encostando. Isso é normal no futebol, futebol é contato. Mas assim, o juiz já deu amarelo pro Canóbio. Acho que a partir daí o Canóbio já tinha que ter um pouco de noção, parar de ficar um pouco pilhado, pois estava amarelado e qualquer coisa, e o juiz estava dando qualquer coisa pro cartão amarelo para qualquer coisa do Fluminense. E já tinha que imaginar que poderia ser expulso. Só que acabou o primeiro tempo, foi isso. O Fluminense teve algumas oportunidades. Eles não tiveram tantas também. Foram aquele jogo deles mesmo, contra-ataque, bola aérea. Mas graças a Deus ontem tinha o Thiago Silva e o Ignacio fazendo uma excelente partida. Uma incrível partida. Ponto muito positivo pro Ignacio. Acho que a gente achou o nosso zagueiro contra pro Thiago Silva. Mas assim, não é o melhor, mas assim, tá mostrando qualidade, tá tendo energia, tá tendo raça. A gente tá vendo que em todas os lances ele vibra. Ele tá na confusão que teve ontem, uma confusãozinha, uma discussão com o Ganso, que fizeram em cima do Ganso. Ele tava lá, partiu pra cima, foi defender o jogador, nosso jogador. E eu tenho que aplaudir isso. O cara tá sendo muito profissional, tá sendo um ótimo zagueiro. Eu não tenho que reclamar do Ignacio. Voltou bem. Acho que até que enfim a gente conseguiu ter essa tranquilidade, assim, questão defensiva, que a gente tava esperando. Pelo menos pra essa temporada, uma coisa mais tranquila, uma zaga mais tranquila. E aí acabou o primeiro tempo, 0 a 0. Chega no segundo tempo, nenhuma substituição foi feita. Só que eu falo aquela parte do Canóbio, dos pontos que eu queria falar pra essa partida. O Canóbio entrou pilhado, mas o pilhado levou o primeiro cartão. Pra mim, não precisava daquele cartão amarelo nenhum.
nenhum cartão amarelo assim do. Se eu não lembro se o jogador do Rivadavia também levou. Mas acho que só foi o Canóbio. O Canóbio levou um cartão amarelo sem necessidade no primeiro tempo. Já no segundo, no início do segundo tempo, acho que os 10, 15 minutos, eu não lembro assim, o tempo certo. Vocês podem me corrigir aqui no comentário, ou falar aqui no comentário pra mim. Que tava pilhado. Num lance lá que, por sem necessidade, displicência dele, fez uma falta desnecessária. O cara tinha corrido, não tinha, tava na grande área ali do, se não me engano, lado esquerdo não, lado direito do Fluminense. O cara conseguiu sair da marcação, mas já tinha a cobertura do Ignacio, então não tinha necessidade dele fazer aquela falta. Ele foi lá e fez aquela falta e levou o segundo cartão amarelo. Aí esse amarelo foi justo, porque foi realmente falta para amarelo. Aí levou o segundo amarelo, cartão vermelho. E antes de continuar aqui, rapaziada, curte, compartilha, peço isso pra vocês. Compartilha, vai nas redes vizinhas, se inscreva lá, curte os vídeos de lá. Todas as redes vizinhas que eu tenho aqui, o canal tem. Aqui no YouTube também, dá aquele sinalzinho de hype, aquela hypada pra mim, dá aquela moral. Vai no sininho, ativa o sininho pra o YouTube lembrar vocês que eu existo. E muito obrigado, galera. Mas voltando a falando aqui rapidinho, uma displicência sem necessidade. Eu não entendo o que tá acontecendo com o Canóbio. Desde a Copa do Mundo tá entrando pilhado nos jogos. Leva muito cartão amarelo, parece que tá perdendo, tipo, não tá conseguindo fazer os gols e tá perdendo a paciência, sabe? Não sei se, ou não tá tendo tá participando da forma que ele queria, tá fazendo uma boa partida do olhar dele, ele acaba ficando frustrado e acaba fazendo merda. Só que um jogador não pode fazer isso, não tem a displicência desse tamanho, nessa magnitude que foi o Canóbio ontem. Não pode. Infelizmente levou expulsão. O primeiro cartão foi injusto, mas o segundo foi justo. Mas aí já tinha levado o injusto, tinha que ter mais noção de não levar o outro amarelo. Deixou a gente com a menos. Aí ficou aquela, rapaziada, o que vai dar, dando aquela pressãozinha normal, aquela pressãozinha, aquele abafa, mas nada de perigo pro Fábio. O Fluminense conseguia cortar, conseguiu neutralizar essas jogadas aéreas do Rivadavia. E num lance de contra-ataque, o contra-ataque não, mas antes entrou, que o Enzo falou, o Marcão entrou, tem estrela, Marcão. Marcão merece todos os elogios, merece todos os aplausos, que pô, tá fazendo um excelente trabalho, o início muito bom. Substituiu com a menos, ele tirou o Ganso e o Hulk, que não tava vendo uma boa partida, o Hulk não tava fazendo uma boa partida. E o Ganso até fazia, mas não estava achando espaço, o time dele estava muito fechado. Botou o Lúcio Acosta, que entrou bem, mesmo tenha perdido o pênalti na hora lá perdeu os pênaltis, mas ele entrou bem, entrou recompondo bem. Tentou um gol de cobertura no meio do campo. Viu o goleiro adiantado, ele tentou, fez certo, tava já com a menos, tentou, fez certo, quase fez o gol. E no último lance do jogo, que eu vou falar do Serna, ele começou a jogada daquele gol perdido do Serna, que ele tocou pro Hércules, o Hércules deu o chutão pro gol, aí o Serna fez aquela lambança toda. Mas aí chegou o Hércules, que eu falo, começou muito mal, mas se recuperou na partida, voltou a jogar bem, achou uma assistência a lá Paulo Henrique Ganso pro nosso menino Serna, que foi o herói, assim, um herói e quase vilão, quase se tornou vilão no final do jogo, vocês vão entender. Herói que recebeu a bola, chutou cantinho certeiro, o colombiano mais amado do Brasil, colombiano decidindo Libertadores, que não peida na farofa, que nem certos alguns outros colombianos que passou pelo Fluminense. E rapaziada, aí que eu falo, chegou um lance lá que de herói ele poderia se tornar um vilão. Porque no último lance do jogo, ele conseguiu meio roubar uma bola dentro da área do Rivadavia. O jogador lá do zagueiro, o jogador escorregou. Ele conseguiu roubar a bola. Era só ele chutar no gol, que era gol. Ele me isolou, meu filho. Ele me isolou. Ninguém que tava lá na hora acreditou. Poderia ter se tornado o vilão, de herói a vilão rapidinho. E rapaziada, foi no sufoco e vamos pros pênaltis. Mas aí
Antes disso, teve um lance que eu vou falar que é o segundo ponto que eu queria falar, é o último, sim, ponto crucial desse jogo. Que pênalti Mandrake, hein? Que pênalti Mandrake. Eu vi vários reacts dos nossos rivais falando que foi pênalti, foi aquilo. Mas pra pênalti só foi pra rival e pra argentino. Porque nunca vi pro cara que tá se recolhendo o braço. A bola, o cara tava muito perto do Ignacio. Foi uma bola que ele chutou a queima-roupa. Não tem como ele. Se ele tivesse fazendo o movimento, aquele de esticar o braço pra evitar o gol, beleza, vai falar pênalti claríssimo. Bom, mas o Ignacio tava fazendo o movimento de fechar o braço. Ao contrário, ele tava tentando fechando o braço pra não pegar na mão. Só que a bola veio rápida, não tem como ele tirar o braço. Só se ele jogar sem braço. Aí eu me pergunto, pênaltizinho Mandrake, não foi pênalti. Tentaram garfar o Fluminense. De tudo quanto é forma, como eu falei, o árbitro fraco, tentando estabilizar todo o time do Fluminense, dando amarelo pra tudo que o Fluminense fazia, marcava tudo que era coisa contra o Fluminense, e era muito raro dar uma coisa pro Fluminense, ou amarelo pro Rivadavia, ou falta pra gente pro Fluminense. Pênalti marcaram por pressão, já tinha dado o escanteio, pressão dos jogadores ali, o VAR foi chamado, o VAR chamou. Aí aconteceu o roubalheiro, o juiz deu pênalti, o 9 deles foi lá, fez o gol na gente, empatou o jogo no último minuto. No último minuto do jogo. E depois teve esse lance do Serra, que poderia ter evitado esse drama todo, mas ele acabou perdendo. Chegou nos pênaltis, o Fluminense foi lá, converteu, tirando o Lúcio, converteu com o Thiago Silva, converteu com o Hércules, com o Martinelli, com o Guga, que fez o último gol também da classificação. Mas eu vou falar de um jogador específico, rapaziada. Um jogador merece uma estátua em Laranjeiras, que é São Fábio. Me responde, como que esse cara nunca foi pra uma Copa do Mundo? Porque esse cara não foi convocado pra essa Copa do Mundo agora, rapaziada? Eu não quero saber de seleção, pra minha seleção Fluminense, mas é uma pergunta que eu fico, porque é injusto com o Fábio. Pois merecia. É melhor que o Everton, era melhor que qualquer um desses goleiros que foi pra Copa nesse ano. Alisson horrível, não consegue defender uma bola rasteira chutada de longe. Não defende um pênalti. E o cara tá aí, 45 anos de idade, jogando em alto nível, salvando o Fluminense em 2 oportunidades de pênalti, sendo que o último pênalti foi uma defesa espetacular, rapaziada. Só tenho isso pra falar. Espetacular. Vence o Fluminense. Graças a Deus o Fluminense conseguiu ir para as quartas finais. Marcão merece todo o reconhecimento possível. Merece um aplauso da torcida. Acredito eu que se ele quisesse ficar na função, ser técnico mesmo, ele daria certo no Fluminense. Pois o time entende ele dá vazão pro Thiago Silva, dá vazão pro jogador chegar nele, dá uma ideia no jogo. É um técnico pra mim que só falta alguns ajustes nele pra ele ser assim aquele top, tá ligado? Top, alto nível mesmo. Só falta alguns toques nele, sim, mais coisinha que ele tem que ter uma percepção mais rápida de jogo, uma leitura assim mais rápida. Mas todas as vezes que ele tem uma leitura boa no jogo. Substitui bem as coisas, as substituições dão certo. Então eu acho que ele organizando isso, e também querer, que a gente já sabe que ele já falou que não quer se e ficar na função de treinador mesmo, ele quer ficar só no auxiliar mesmo. Entendo ele, porque é complicado ser treinador aqui no Brasil, ainda mais em time grande, sabe, uma parada certa pra entrar na coisa depois, dependendo dos resultados, 5 jogos depois, ser mandado embora e ficar desempregado, é complicado. Mas, rapaziada, é isso mesmo. Fico muito feliz de ter feito esse pós-jogo pra vocês. Salve o Fluminense. Sou tricolor de coração. Eu tô aqui extasiado até agora, rapaziada. Vou deixar aqui um videozinho no final, gravado pelo meu irmão. Deu dele e na galera lá da Yang. Na sede aqui na minha cidade, comemorando a classificação. Espero que vocês gostem. Espero que tenham curtido até o final o vídeo. E valeu, rapaziada. Saudações tricolores. Vamos, Flusão, vamos ganhar. Eu sou do clube tantas vezes campeão. Vim pra torcer, vim pra gritar. Chupa, Mulambano, filha da puta, secador do caralho. Fluminense.
Carneiro!